Só quem é pai ou mãe, sejam biológicos, adotivos ou afetivos, sabe o que representa o bem-estar, a saúde e a vida de um filho. Por isso, muitos pais exercem seus papéis de proteção das mais variadas formas na tentativa de garantir os cuidados necessários, principalmente para o crescimento e desenvolvimento. Como não há uma regra ou limites para estabelecer um padrão, é preciso ter bom senso para não exagerar no comportamento. Proteger os filhos das mazelas da vida é instintivo para os pais, mas o cuidado excessivo não é saudável. A gente percebe que está sendo super protetor quando a gente inibe o filho de ter o processo de desenvolvimento dele, da autonomia dele. Normalmente se manifesta muito quando a gente deseja privar o filho de viver situações que sejam situações desafiadoras para ele, situações que instiguem a que ele crie alguma coisa, que ele passe por um momento de frustração. E é muito normal, porque é quase que um instinto paterno-materno de proteção, né? Mas ao mesmo tempo é algo que inibe que a criança se desenvolva, que ela possa de uma forma autônoma enfrentar os desafios da vida dela. Nós temos muitos adultos ainda que vivem esse momento. Para a gente entender, todos nós nascemos regidos por um princípio, que é o princípio de evitar situações ruins, chamado princípio do prazer. Tem gente que não passa por um momento de transposição dessa fase, que é quando a gente começa a ver que a realidade impõe limites para nós, né? Então, às vezes, ela vai querer mamar, mas a mãe está ocupada, ela vai ter que esperar um pouco. Ela começa a aprender por esses momentos de frustração. Na superproteção, a gente não deixa que a criança passe por esses aprendizados, que existe um mundo à volta, que existe uma situação, que existe um contexto social, que existem normas, procedimentos, regras que ela deve cumprir. E ela age pelo princípio do prazer apenas, querendo que aquilo que está incomodando seja resolvido. A superproteção impede que a criança avance nas fases de aprendizado. A falta das dificuldades a deixa em uma zona de conforto. Apesar de ser um ato de amor e carinho, o excesso de cuidado pode impedir que o indivíduo lide bem com as emoções e problemas cotidianos da vida. É muito interessante, Viviana, a gente perceber que não é um ato de maldade dos pais. Não existe uma má intenção. Pelo contrário, é um ato que eles julgam de amor, de afeto, de proteção. Quando a gente percebe que o filho não está dando conta de lidar com as situações que ele deveria lidar e a gente entra, é um sinal que nós estamos super protegendo, né? Então eu acho que estar atento a essas situações, deixar que o filho possa resolver os problemas dele, né? Tem probleminha na escola que é problema do filho, o pai não, a mãe não precisa entrar, é problema da vida. Quando ele chegar à vida adulta, ele vai ter que saber resolver isso. Muitas vezes o pai e a mãe têm que ficar numa posição de deixar o coração sangrar um pouquinho, né? Mas é o natural da vida, vai acontecer. Se você não fizer isso agora, vai ter um momento mais tarde que o seu filho vai ser obrigado a fazer. Quando ele não aprende, ou ela, a criança, né, a pessoa não aprende a lidar com essas dificuldades, qualquer empecilho que surja na vida dele e que rompa com aquilo que é o desejo dele, vai causar um dano danado. E pode levar, às vezes, a uma situação de estresse, porque ele não dá conta de lidar. O estresse, essencialmente, é essa dificuldade de lidar com a situação. Pode levar a uma depressão, e aí ele acha que todo mundo está contra ele, que ninguém o apoia, que ninguém, né, ajuda. Então, fortalecer isso desde criança, porque nós estamos passando por isso o tempo todo. Sair da barriga da mãe e ter que respirar pela primeira vez é um desafio que só a criança vai fazer, ninguém vai fazer por ela, né? Começar a andar e vai cair muitas vezes, por mais que nós pais, eu sou pai também, a gente tente evitar a queda, a criança vai cair e ela vai aprender com isso. E a mesma coisa diante de várias situações sociais. Mas como perceber que o cuidado está ultrapassando os limites saudáveis? E como dar atenção e carinho sem atrapalhar o desenvolvimento da criança? O equilíbrio é sempre o ponto essencial da nossa vida. Então, cada família, cada pai
levando um pouco da sua história em consideração, porque às vezes tem uma compensação, né? Eu fui muito largado, então quero proteger. Eu fui muito protegido, então quero largar. Tem que ter cuidado, porque a sua história também vai refletir nisso. E eu acho que buscando o equilíbrio e, na dúvida, busque apoio. A escola tem profissionais fantásticos, psicopedagogos que podem ajudar, psicologia pode ajudar, pediatra pode ajudar. Então tem muita gente que pode oferecer o apoio quando você sentir que não está conseguindo achar esse ponto de equilíbrio.